Olá, amigos do DOL. Sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, a sua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Não te esquece, manda tuas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. Seu pai tem nome? No EP de hoje nós vamos falar sobre reconhecimento e investigação de paternidade com o defensor público, coordenador de políticas cíveis da Defensoria, Dr. Daniel Lobo, que tem desenvolvido, juntamente com toda a sua equipe, o programa Meu Pai Tem Nome, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Pará. Segundo dados da ARPEN, em 2024, mais de 91 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Na região norte, se destacou essa proporção, alcançando aí mais de 15%. O ter o nome do pai no registro, além de ser direito da personalidade de cada indivíduo, também permite que essa pessoa possa pleitear seus direitos, como o suporte material, pensão alimentícia, dentre outras situações. É neste sentido que a Defensoria Pública do Estado do Pará, participando de uma campanha nacional, tem desenvolvido um grande projeto, que é o projeto Meu Pai Tem Nome. Como é que funciona? Como é que esse projeto está estruturado aqui no estado do Pará, doutor Daniel? Cássio, inicialmente, vale destacar o que você colocou. A região norte ela tem um problema já histórico relacionado à questão de registro das certidões das crianças. Proporcionalmente é a região do país com esse maior problema. Se a gente verificar em termos de políticas públicas, de modo geral, a gente já está numa região complicada, né? É comum a gente falar que nós não temos saneamento básico, que a gente tem problema na área da saúde, na área da educação, mas esse tema normalmente é invisibilizado. A gente não sabe que aqui na região norte, vou falar particularmente do Pará, nós também temos problemas gigantescos relacionados a registro das crianças, nome do pai, na verdade, nos registros das crianças, na certidão de nascimento das crianças. Então, a Defensoria Pública ela fez uma campanha nacional. Então, todas as defensorias públicas do país, a região norte aqui toda fez também, e aqui o Pará a gente também encampou essa ideia e fizemos aqui em todo o estado do Pará uma campanha com foco nessa temática, ou seja, trazer luz a essa temática, que é sensibilizar os pais, sensibilizar as próprias genitoras, as mães, para ir na justiça e até a defensoria, para a gente regularizar essa situação dessas crianças que não têm o pai nos seus registros. Certo. Hoje, esses números aqui no estado, eu tenho certeza que eles se destacam não apenas na capital, mas principalmente nas cidades do interior, né? Onde o acesso aos serviços públicos eles têm maior restrição, muitas vezes até a própria dificuldade de locomoção, né? Um estado com uma dimensão continental como o estado do Pará tem esses desafios. Existem essas informações? A campanha foi desenvolvida em todo o território paraense ou foi só na região metropolitana? Não, foi em todo o estado do Pará. A Defensoria ela tem polos regionais, então a gente realizou, na verdade, mais de 21 localidades em todo o estado. A gente detectou nessa campanha essa necessidade, essa demanda gigantesca, ou seja, como é algo praticamente cultural. Da genitora acabar tendo que cuidar sozinha do seu filho, do pai, por qualquer motivo, não querer registrar, por ter dúvidas, porque não quer pagar a pensão. Então, ele evita até a questão do próprio registro. E aí cabe à mãe todo o ônus de ter que cuidar sozinha daquela criança. E para a criança tem uma série de mazelas, não apenas patrimoniais, mas tem a questão da autoestima, a questão da rejeição. Poxa, meu pai não quis me registrar, né? O que é que eu fiz? Por que o meu próprio pai me rejeitou? Então, tem todo um arcabouço de situações que giram em torno dessa temática que trazem consequências para a vida inteira daquela pessoa. Então, é uma situação que atinge mesmo, repito, mais do que a questão patrimonial, a própria questão existencial de cada um. Então, é uma política pública, uma temática que as instituições aqui no estado, elas não podem mais ficar ao largo, ficar alheias a isso. E a Defensoria Pública, como tem na sua missão institucional a promoção de direitos, a gente está indo para cima dessa temática para tentar regularizar a situação. Interessante, isso é muito importante. Às vezes o tema ele acaba sendo limitado, associando o registro do pai na certidão apenas à obrigação de pagar alimentos, quando existem outras questões que vão dizer respeito à saúde familiar, à qualidade familiar, ao desenvolvimento e à evolução
de um jovem, uma criança, né? Isso é muito importante. Mas olha, tem perguntas do internauta aqui e nós vamos responder. Obrigado a você que manda suas perguntas para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, para o @Defensor Cássio Bittar. Olha, a Carmen Dias, via WhatsApp, nos manda uma pergunta aqui para o Comando do Consumidor. Ela diz assim: doutor, gostaria de sua ajuda em uma questão que me aflige há anos. Meu filho já tem 13 anos de idade e até hoje não tem o pai no nome do registro. O pai nunca ajudou e soube que mora em Paraopebas, mas não tem o endereço. Como posso fazer? Tá, existe a via judicial. Vamos lá, para reconhecimento a gente tem duas possibilidades. Pode ser o reconhecimento voluntário, pode ser o reconhecimento pela via judicial. O voluntário é quando o próprio pai espontaneamente se dispõe, e aí não importa a idade da pessoa, ele se dispõe a ir lá e reconhecer. Se a pessoa já for maior de idade, vai precisar do consentimento dela para ver o reconhecimento. Se for menor, como é o caso, não precisa nem do consentimento da criança, vai ser do representante legal, e aí o pai vai lá, vai na defensoria, vai direto com a pessoa no cartório e reconhece sem maiores problemas. Nesse caso, aparentemente, o pai não quer reconhecer. E aí não resta outra alternativa, senão a via judicial. Tem que entrar com uma ação na justiça para provocar esse reconhecimento. No caso específico, para poder entrar com ação na justiça, eu preciso do endereço da pessoa. Então, aí também temos algumas saídas. Ela pode tentar buscar esse endereço, ou se não conseguir, vá na defensoria assim mesmo, porque o defensor público ele dispõe de algumas ferramentas, de alguns sistemas informáticos, que a gente consegue encontrar o endereço do pai, do suposto pai. Entendi. Então, não deixe, não ser o endereço dele, meu filho vai ficar sem o nome do pai no registro. Não faça isso. Vá na defensoria, que a gente procura o nome desse pai e a gente ingressa na justiça para regularizar a situação. Entendi. No caso de reconhecimento aqui, é uma pergunta mais acadêmica. No caso de um reconhecimento em que o pai está em lugar incerto e não sabido, existe a possibilidade da citação por edital Cara, já existe algum precedente nesse sentido? Pois em regra não, porque é um ato personalíssimo, né? Entendi. Eu preciso ter aquela pessoa pelo menos encontrada uma única vez, ou seja, ter uma citação válida, para eu conseguir prosseguir pela fase do reconhecimento. Perfeito. Olha só, a Carmen Dias, obrigado por sua pergunta. Olha, a Brenda Farias mandou uma pergunta também por WhatsApp. Ela diz assim: olá, professor, parabéns pelo programa. Brenda, eu que agradeço, nós, toda a equipe que faz aqui o comando, que agradece a sua audiência, que tem feito com que o programa possa chegar e levar informação e direitos para muito mais pessoas que precisam. Ela diz assim: esse tema é de interesse de muita gente. Eu tenho em meu registro apenas o nome do meu pai biológico. Ocorre que meu padrasto me criou desde os 2 anos. Como posso incluir o nome dele? Certo, pode. Primeira resposta é que sim, mas nós temos algumas situações relacionadas a esse assunto. Você pode ir na defensoria, que a defensoria vai analisar o caso concreto. O que acontece aqui? Se a pessoa tem um pai de criação, que é como a gente chama, e que aquele pai foi quem realmente cuidou dela a vida inteira, que a tratou como filha, ela vê aquela pessoa como pai, enquanto que o pai registral, o pai biológico, nunca cuidou, foi um pai completamente ausente, é possível a gente judicialmente modificar, tirar o nome do pai biológico da certidão de nascimento daquela pessoa e inserir o nome do pai de criação. É o que a gente chama de paternidade socioafetiva. Hoje, muito comum, então, aquele ditado popular de que pai é o que cria, para o mundo do direito, ele é uma verdade. Entendi. Então, a gente consegue tirar o nome do pai biológico e incluir o nome do pai que criou a paternidade socioafetiva, sem problema nenhum. E hoje, só para complementar, existe uma segunda situação, que o direito, já sempre pensando no melhor interesse da criança, vendo a filiação como um instrumento para alcançar a dignidade da pessoa humana, a gente permite até que os 2 pais constem na certidão de nascimento. É excepcional, mas é possível. Então, se for o melhor para aquela pessoa, se ela quer inserir o nome do pai de criação na certidão de nascimento dela, mas sem retirar também o nome do pai biológico, por qualquer outro motivo, isso pode ser analisado. A gente chama de multiparentalidade, é o termo jurídico, o termo técnico, mas também é possível, e aí ela ficaria com 2 pais na certidão de nascimento, tanto o pai biológico quanto o pai de criação. Para todos os efeitos, doutor, para efeitos sucessórios? Para todos os efeitos. Para pedir a questão de alimentos, principalmente para a questão de efeitos sucessórios. Você vai pegar de herança dos 2 pais. Mas, repito, é uma situação excepcional. A regra é que conste apenas um. Então, para incluir o pai
socioafetivo, eu retiro o pai biológico, o pai registral. Olha aí, Brenda, é muito importante, muito valiosa essa informação, mas é muito importante que você procure ou seu advogado ou a Defensoria Pública para pegar a informação com o especialista e análise do caso concreto, porque devem ter uma série de documentos para instruir esse pedido e para conseguir aí com êxito ou a substituição do nome do pai ou a inclusão para que conste aí a paternidade socioafetivo. O José Carlos Machado, via WhatsApp, também manda pergunta aqui para o Comando do Consumidor. Ele diz o seguinte: uma pessoa com quem tive relação me pediu para registrar uma criança. Ela diz que é minha filha. Onde posso fazer o exame de DNA pelo Estado? Então aqui a pergunta nos parece que ele quer saber se ele pode pedir o exame de DNA gratuito no caso de dúvida quanto à paternidade. Eu desconheço que haja alguma outra instituição que não a Defensoria Pública que realize exame de DNA gratuito. Então, falando da Defensoria Pública, nós realizamos esse serviço. Você pode procurar a sede da Defensoria, ele não está disponível em todo o estado, mas aqui na capital está, e a gente está estendendo para polos da Defensoria no interior também. Então a pessoa comparece lá, a gente faz, é um exame super simples, a gente faz na hora o exame de DNA e com um mês a gente tem o resultado e aí sendo positivo já toma todas as providências para fazer o registro. Sendo negativo, aí não tem o que fazer. Infelizmente ficou comprovado que aquela pessoa não é o pai. Mas nós realizamos de forma totalmente gratuita o exame de DNA pela Defensoria Pública. Caso não seja possível, a pessoa, enfim, naquela localidade, ela não tem, na Defensoria não é disponível o exame de DNA, ela pode ingressar na Justiça, que judicialmente a gente faz também, é possível ser feita a realização do exame de DNA. Muito bom, doutor. Eu não sei se foi o caso do José Carlos aqui, mas, por exemplo, o pai que já registrou, a criança já é registrada, mas ele, posteriormente, por algum motivo, ele passou a ter dúvidas sobre essa paternidade. Ele também teria acesso a esse exame? A gente orienta a não fazer o exame por questão de uma mera curiosidade. Você tem que ter fundamentos reais para poder se dirigir à defensoria e realizar o exame. Então, a princípio, não. Mas se tiver alguma evidência de que houve um erro, de que houve alguma fraude, etc., e que precisa fazer esse exame para comprovar judicialmente o seu direito, a gente faz mesmo se já tendo completado o registro, sem problema nenhum. Mas é excepcional. A ideia do DNA é para ela promover direitos, não para ela retirar direitos. Então, só excepcionalmente, se você já está com o filho registrado, você quer comparecer com devido fundamento, se você tem elementos, você pode levar para a gente que a gente também realiza o exame. Perfeito. Doutor Daniel, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. À frente da Coordenação de Políticas Cíveis Metropolitanas da Defensoria Pública. O senhor realmente é um defensor fora da curva, eu acho que todos os nossos colegas reconhecem isso. O programa Meu Pai Tem Nome, em que parece ser um programa nacional, obteve resultados bem diferenciados no estado do Pará, todos estão cientes disso, e aí podendo beneficiar um grande número de pessoas. Tá certo? Então, vou franquear para o senhor divulgar, caso queira, suas redes sociais e os endereços onde, eventualmente, os nossos espectadores, os nossos internautas podem solicitar esse serviço. Perfeito. Nas redes sociais, é Defensor Daniel Lobo. E na Defensoria a gente realiza a promoção de direitos em todas as áreas, Cássio. Então, a pessoa que estiver precisando, necessitando de defender o seu direito, de alguma orientação jurídica, seja na área do direito de família, seja em qualquer área, pode procurar a Defensoria da sua localidade, que você vai ter profissionais, os defensores públicos, que são concursados, ali totalmente aptos, abertos para lhe ajudar, para prestar essa missão constitucional, que é defender os direitos das pessoas que mais precisam. E aqui no estado do Pará, que nós temos uma população tão vulnerável, tão carente, a missão da Defensoria ganha até esse outro patamar. Então, procure a Defensoria se você estiver precisando de algum direito, que a gente estará de portas abertas para recebê-lo. Perfeito. E você que nos acompanha no Comando do Consumidor já sabe. Mande suas perguntas, apresente suas denúncias, faça sugestão de pauta para as redes sociais do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. Te aguardo no próximo EP sobre temas mais variados de direitos do consumidor e direitos do cidadão. Até a próxima.